Bom dia, boa tarde, boa noite, parceiros e parceiras, fazendo mais um videozinho aqui pro canal. Dessa vez para falar sobre um assunto aí bem importante, a maioria já sabe, mas aí tem muita gente que está começando agora, que às vezes não sabe fazer essas contas, que é como calcular o consumo real do seu carro e qual o custo que ele está fazendo aí por quilômetro, quanto você gasta em real por cada quilômetro que seu carro percorre. É importante você ter esse conhecimento, ter essa base de cálculo, para você saber se teu carro está econômico, se não está, de repente está com algum problema, está bebendo mais do que o normal. E também você sabendo o custo que teu carro tem por cada quilômetro percorrido, fica mais fácil na hora de você selecionar a corrida, porque aí você já sabe quanto é que vai sobrar no seu bolso após o combustível, né? Tirando o combustível. Então já fica mais fácil de você saber o lucro que você vai ter naquela corrida, tirando o combustível. Lembrando que tem outros custos aí, como manutenção, seguro e etc., que não vão entrar nessa conta, né? Isso aí a gente deixa para um assunto futuro. Mas muita gente já sabe fazer essas contas. Mas esse videozinho aí serve para quem está começando ou para aquela galera que ainda não sabe como fazer essas contas. O primeiro passo que a gente vai fazer é o consumo. Para você tirar o consumo real do seu carro, o consumo da bomba, como alguns chamam, o primeiro passo vai ser você encher o tanque com o combustível utilizado. Se você usa gasolina, você vai encher de gasolina. Se você usa etanol, você vai encher de etanol. O importante é você encher o seu tanque nesse primeiro momento. Encher o seu tanque. O segundo passo é você zerar o trip do seu carro, para saber quantos quilômetros você vai rodar após encher aquele tanque. Caso o seu carro seja um pouco mais antigo, não tenha aquele tripzinho ali no computador de bordo, você vai anotar a quilometragem que o seu carro está ali quando você encher o tanque. E aí, feito isso, você vai rodar normalmente durante o dia e ao final do expediente, você vai parar no posto novamente e completar do combustível que você utilizou para encher o tanque, que é o combustível que você quer saber a média do seu carro. Fazendo isso, você já consegue tirar a sua média. Você vai ver no trip quantos quilômetros você rodou com aquele tanque ou com aquele combustível que foi gasto. E caso o seu carro não tenha o trip, você vai anotar aquela quilometragem nesse segundo momento, nessa segunda parada no posto onde você encheu o seu tanque novamente. Você vai anotar quantos litros entrou no seu tanque para encher novamente, né? Digamos que você rodou aí o dia todo e quando você parou no posto pela segunda vez, que foi encher novamente o tanque, pegou 10 litros de combustível, seja gasolina, seja etanol, seja o combustível que você esteja utilizando. Digamos que após rodar o dia inteiro, você parou lá e pegou 10 litros para você completar o tanque. E digamos que você rodou nesse meio tempo 120 quilômetros. Então a conta que você vai fazer é bem simples. Você vai pegar os 120 quilômetros que apresentou lá no trip, que foi a quilometragem que você rodou. Caso seu carro não tenha o computador de bordo, não tenha o trip, você vai simplesmente subtrair aquela quilometragem inicial que você anotou a primeira vez que você foi encher o tanque e a quilometragem final, que é aquela quilometragem que você anotou na segunda vez que você parou no posto, que você completou novamente o tanque. Você vai subtrair uma pela outra e vai chegar nesse mesmo resultado do computador de bordo, que seria esses 120 quilômetros também. Você vai dividir esse valor pela quantidade de litros que entrou no tanque na segunda vez que você parou para fazer o segundo abastecimento, né? Que você encheu o tanque pela segunda vez. Que no nosso exemplo aqui foram 10 litros de combustível. Então você divide 120 que você rodou por 10 litros de combustível. E isso apresenta um consumo médio aí do seu carro de 12 quilômetros por litro. Ou seja, seu carro, nessas condições que você rodou, com esse combustível que você utilizou, está fazendo uma média de 12 quilômetros por litro, que é a média aí que muitos carros 1.0 estão fazendo no combustível líquido, na gasolina. Então é uma boa média. É uma conta bem simples, muita gente já sabe, mas também tem muita gente começando que não sabe e é uma conta bem importante de se fazer. Com esse dado, com esse consumo do seu carro, você consegue agora calcular o custo que seu carro tem por quilômetro, ou seja, quanto seu carro gasta em real para rodar 1 quilômetro. Então, como é que a gente vai fazer
esse cálculo, a gente vai precisar de duas informações. A primeira a gente acabou de conseguir ela, que é o consumo. E a segunda informação é o preço do combustível, que isso aí vai variar de região para região e vai variar também do combustível que você esteja utilizando. Aqui na minha região, a gasolina comum está uma média de 6,30 por litro. Vamos supor que nesse exemplo, esse veículo aí seja um veículo 1.0 que estava utilizando gasolina comum. Então ele fez 12 quilômetros por litro utilizando gasolina comum. Para a gente saber o custo que ele teve por quilômetro é bem simples. A gente vai pegar o preço da gasolina, que aqui na minha região está 6,30, e vamos dividir o preço da gasolina pelo consumo do seu carro, ou seja, 12 quilômetros por litro. Isso dá uma média para a gente de 0,525, ou seja, vamos arredondar 53 centavos. Isso quer dizer que seu carro, a cada quilômetro que você percorre, ele gasta 53 centavos de gasolina. Ou seja, se você pega uma corrida, toca para você a 1,53 o quilômetro, por exemplo, e você sabe que seu carro gasta 53 centavos de gasolina por quilômetro, você sabe que aquela corrida vai sobrar para você quando você tirar o teu custo de combustível R$ 1 por quilômetro. Então é isso que eu falo. Você sabendo quanto seu carro gasta por quilômetro, fica mais fácil para você selecionar as corridas, para você saber quanto por km realmente vai sobrar no seu bolso depois que você tirar o combustível. Então é um dado importante, é uma informação importante, é interessante. De tempos em tempos a gente está fazendo isso a cada 6 meses, até para acompanhar mesmo como é que está a situação do carro. Porque às vezes pelo consumo a gente sabe que chegou a hora de trocar uma vela, de fazer uma determinada manutenção do carro, por conta do carro estar mais gastão. Então a gente sabe que tem alguma coisa errada e já procura fazer uma manutenção corretiva. Então é bem interessante a gente ter esses dados, estar sempre acompanhando esses dados e até mesmo questão do combustível, que varia preço, tudo. Aqui na minha região estava um pouquinho mais barato, subiu cerca de 30 centavos esses dias, a gasolina comum. Então isso aí já altera o nosso custo por quilômetro. Então é bom a gente sempre estar fazendo essas contas para sempre estar tendo esse acompanhamento. É isso aí, pessoal. O videozinho vai ficar por aqui. Foi só para passar essas informações para vocês. Eu sei que muita gente já sabe, mas eu acho que são informações muito úteis para quem roda, informações bem importantes. E é isso. O videozinho vai ser sempre, os videozinhos do canal vai ser sempre nessa pegada, bem direto, bem prático, sem muita enrolação. Vai ficando por aqui. Se puder, curte, comenta, compartilha e ajuda aí o canal a crescer de novo. Que a gente tá voltando e tá voltando com tudo. Aquele abraço.